Eu não consegui fixar aqui. Vou falar pro Júnior fazer pra mim. Vou fazer aqui. Aí, dando bom dia pra galera. Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, galera! Tudo bem? Cadê o... Conseguiu ativar o chat aqui de novo? Ah, tá ativado. Pra eu ver que a gente tava com o chat desativado na última. Eu não estava conseguindo ver vocês. Bom dia. Deixa eu fixar aqui. Galera que tá... Amor, esse tem um filtro aqui no Instagram. Gente, tá com a sobrancelhinha assim, ó. Vou botar um filtro no Instagram aqui que tá lindo demais. Ué, a gente tem que, né, amor? Filtro existe pra isso, transcende, né? Aí, olha essa sobrancelhinha aqui, ó. Que isso, gente? Loucura, né? Cílios, é cílios. Cílios. Peraí, olha aí, eu vou ter que até fixar isso aí, não acredito. Ó, gente, nós estamos ao vivo aqui no YouTube, ó. Já. Então vai conectando aqui. O link tá na bio da Pri, tá? O link tá na bio da Pri. Galera chegando aí. Bom dia, manda energia! Vamos lá, 1 minutinho a gente já tá iniciando. Estamos... Que orgulho, hein? Quanta gente acordando cedo no domingo. Estou ao vivo no YouTube. Link... Ajustes finais. Na bio. Link na bio. Aí. Lu, seja bem-vindo. Galera aqui é tão fiel que conecta no Instagram. Qual a sua conta? Ó, mostra no YouTube. Tá na bio. Kikas. Tá na bio o link, tá? Tá na bio o link. É isso aí. Deixar conectado. Vou deixar conectado uns minutinhos aqui. E aí tu vai. Galera, um recadinho, né? Hoje a aula é minha, mas ele quer dar um recadinho. Gente, ó, você disse Cílio aqui, ó. Aí, ó. Eita! Instagram. Galera, quero primeiramente agradecer o meu amor por ter se disponibilizado em dar essa aula no domingão para vocês, né? A gente pensou na semana em fazer isso, ela estava acompanhando todas as maratonas, a gente estava conversando bastante, né, sobre os conteúdos que ela faz também, e ela se disponibilizou e a gente estava um dia, acho que foi na quinta, quarta, conversando, e eu falei assim, poxa, podia aproveitar esse conteúdo aí e dar uma aula pra galera, né? Daí a gente decidiu dar essa aula no domingo, e foi muito legal, ela vem preparando isso aí com muito carinho para vocês, tá? Então, aproveitem, estou muito feliz por a gente estar vivendo junto essa jornada. Parabéns a todos vocês que estão aqui, a galera que está fazendo a rotina, que está realmente, né, se desafiando a romper os limites, superar esses limites, romper barreiras. Lembra que é um treinamento cerebral também, um treinamento físico, porque mexe com a tua fisiologia. Então, parabéns para quem realmente está se dedicando, se disponibilizando. E quero convidar vocês a aproveitarem essa aula da melhor maneira possível. Então, vou deixar ela aqui, meu amorzinho aqui, junto com vocês, cuidando de vocês no dia de hoje, e cuidem dela também para mim, tá bom? Gratidão, gente. Tamo junto, galera quem já entrou aí, ó, a galera quase toda já deu like lá. Entrou, já dá o like lá, e as pessoas que vão entrando vai colocando nos comentários aí para dar o like, isso ajuda a gente a patrocinar esse conteúdo também. E no final a Pri vai dar uns recadinhos para vocês, mas eu quero dar só um spoiler aqui, né? No domingo a gente preparou uma masterclass muito especial para vocês, tá? E ontem, quem já está cadastrado na Maratona de Lives recebeu o e-mail da masterclass, que a gente fez questão de disparar para todo mundo, onde nós elaboramos um e-book com os 7 passos para a mudança de hábito. É um e-book muito legal, muito massa, né? Que foi construído, inclusive, pela Pri. E a gente mandou isso de presente para todos vocês lá, bem organizadinho, ficou muito legal, tá? E também para quem já está cadastrado aqui na maratona, você automaticamente já vai receber os e-mails da Masterclass, tá? Mas se você quiser convidar alguém para participar, que não está conseguindo acordar cedo, ou que ainda não está disposto a viver essa jornada que você está vivendo, né? Convida ela a se cadastrar na Masterclass de domingo, porque eu vou entregar um conteúdo incrível, um resumão, assim, né, de tudo que a gente falou nessa última semana, e na segunda semana também, e eu vou entregar algo, assim, extraordinário para vocês. Então, quem ainda não se cadastrou, se cadastra para receber os e-mails e não ter problema de perder os links, beleza? E tamo junto. Vou deixar com você aqui, amor. Quer que eu desligue aqui já? Vou deixar. Vou tirar aqui já. Vou tirar aqui. Vou tirar meus cílios aqui. Vou tirar aqui. Beleza. Ixi, sem filtro a gente não é nada, hein?
Bom dia, galera. Espero que vocês estejam preparados. A gente resolveu unir nossos propósitos hoje, né? Porque eu falo muita coisa que o Júnior fala. E o Júnior fala muita coisa do que eu falo. Mas eu falo geralmente para mulheres, né? O meu propósito é empoderar grandes mulheres, né? É empoderamento feminino. Eu tenho esse propósito, isso nasceu dentro do meu coração. Quando eu comecei com o coaching, eu ainda, quando eu não sabia ainda o nicho que eu ia trabalhar, isso foi automático, não foi uma coisa que eu escolhi por algum motivo, porque isso aqui precisa, ou porque, né, isso aqui vai me trazer mais retorno, não foi. Foi totalmente automático e do meu coração. Levando em consideração tudo que eu já vivi, todas as minhas experiências, assim como as experiências das pessoas que eu conhecia, das mulheres, né? E levar isso para elas. E eu falei, poxa, eu já passei por tanta coisa na minha vida, porque vocês podem falar, nossa, nova, né? Eu tenho 30 anos, mas eu já passei por muita coisa na minha vida. E coisas boas e coisas ruins. E eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Eu tinha tanta gente que me pedia ajuda, que foi aí que eu escolhi. Eu falei, não, esse é o meu propósito. Tantas mulheres que falavam assim, nossa, Pri, como é que você conseguiu superar isso na sua vida? Como você mudou? E não tem coisa melhor do que você escutar das pessoas que você mudou, sabe? E você saber que você mudou para melhor, que foi uma evolução. E as pessoas veem isso. E elas te falarem, olha, nossa, você está tão diferente, eu quero te parabenizar, porque você mudou, você evoluiu assim, olha, muito, mas muito. Ou as pessoas também às vezes vinham me falar, como que você fez isso? Eu estou precisando tanto na minha vida mudar isso, eu não consigo. E eu precisava falar. É claro que o que eu vivi talvez não sirva para você, né? E o que você viveu talvez não sirva para mim. Mas a gente pode se ajudar e nós temos essa carência. As mulheres, elas não se ajudam. Isso não é generalizado, mas a grande maioria. A gente tem isso enraizado na nossa cultura. As mulheres, elas não se ajudam, as mulheres, elas se julgam. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa empoderar outras mulheres, a gente precisa parar de julgar, parar de se comparar. A gente precisa, uma, dar forças para a outra, uma, empoderar a outra, sabe? Uma, elogiar, falar o que é bom na outra, não sempre julgar. E mulher, às vezes, tem muito disso. Então, é uma das coisas que eu luto para que a gente possa mudar e melhorar aí no quesito feminino. Hoje eu queria começar contando uma história para vocês, que é a história da vida de vocês, né? Nós, como seres humanos, nós já nascemos vencedores. Nós nos inscrevemos na corrida mais importante da história. Nós nos inscrevemos nessa corrida quando a gente não era nada ainda. E nessa corrida nós tínhamos mais de 40 milhões de concorrentes. Mas por algum motivo nós acreditamos que nós poderíamos vencer essa corrida. Por algum motivo, e a gente nem pensava ainda. Então, a gente não tinha medo, a gente não se comparava, a gente não tinha medo, não achava que ia fracassar, a gente tinha realmente só vontade, a gente só tinha vontade de estar aqui. E nós todos nos inscrevemos nessa corrida, e nós ganhamos. Então, todos que estão aqui já nascem vencedores. Nós ganhamos uma corrida com mais de 40 milhões de concorrentes. E por que hoje, por que ao longo da vida, a gente vai perdendo, a gente vai desacreditando no que nós somos, desacreditando nas nossas capacidades, nos desmerecendo, né? Nós próprios nos desmerecemos, acreditando que a gente não merece prosperidade, que a gente não merece abundância. E quando eu falo prosperidade, abundância, não é só dinheiro, muita gente que está aqui sabe disso, né? A gente fala abundância em todas as áreas da nossa vida. Por que hoje a gente tem tanta crença, a gente acha que a gente não é capaz? Ao longo da vida a gente vai perdendo isso.
Pensa quando você era criança, né? Alguém perguntava o que você vai ser, você tinha certeza daquilo que você falava, eu vou ser tal coisa, porque estava dentro de você. Você queria, aquilo você acreditava, ou eu vou mudar o mundo, né? Eu lembro que eu tinha um sentimento dentro de mim que, assim, eu era especial, e todo mundo tem isso, né? Depois, assim, conversando com as pessoas, a gente vai conhecendo, poxa, todo mundo teve isso, a gente tem aquele sentimento, nossa, eu sou uma criança especial, eu sou uma pessoa especial, e eu vou conseguir ser tudo o que eu quero na vida, eu vou conseguir ter uma família, eu vou a perfeita do jeito que eu quero, eu vou ter um marido do jeito que eu quero, eu vou ter um emprego do jeito que eu quero, eu vou fazer sucesso, eu vou ser próspera, e a gente sempre acredita nisso. E por que ao longo, depois quando a gente vai crescendo, que a gente vê que as coisas são difíceis, a gente vai desacreditando, a gente vai desistindo, por vezes, muitas vezes, né, a gente desiste no meio do caminho. Por que isso acontece? A gente precisa resgatar aquilo que nós já nascemos sendo, que somos vencedores. A gente precisa. E o Júnior falou muito essa semana sobre hábito, sobre como colocar em prática aquilo que você sabe, que conhecimento, só por conhecimento não é poder. Que o conhecimento ele precisa de ação, você precisa colocar em prática, né? Você precisa, sonhos são apenas sonhos se você não colocar metas neles, né? Não é, eu quero uma casa, ou eu quero viajar para o mundo, ou eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, esse é o meu sonho, mas o sonho ele precisa ter uma meta, ele precisa ser uma meta, ele precisa ser um objetivo, ele precisa ter data, ele precisa ter o passo a passo, você precisa fazer uma rota de ação para que você consiga, porque senão fica muito vago, né? Eu quero, a vontade a gente só quer, mas a gente não sabe como, a gente não coloca no papel, por exemplo, como que a gente vai fazer para chegar lá, o passo a passo, o dia a dia, o que pode vir a gente não pesa os prós e contras, porque toda escolha da nossa vida implica perda, né? Toda escolha da nossa vida implica perda. Então, se você escolhe ser médico, você provavelmente vai deixar de ser arquiteto. Se você escolhe ser advogado, talvez você deixe de ser pastor, não dê para levar as duas coisas. Se você escolhe casar, você está deixando a sua vida de solteiro. E se você escolhe ficar solteiro, você está abrindo mão de fundar uma empresa, né? Ter uma família, ter sociedade na vida. Você está abrindo mão disso. Então, toda escolha que nós fazemos, ela tem que ser consciente, ela tem que ser realista. A gente tem que ter essa balancinha imaginária para a gente pesar quais são os prós e quais os contras. E eu estou pronta para isso, né? É isso mesmo que eu quero, estou disposta a passar por isso, estou disposta a pagar o preço. Nós falamos muito essa semana, vocês falaram, né, com o Júnior, e a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Nada é fácil, a gente tem que ter paciência. Eu costumo falar assim, quando você sai para uma viagem, vou dar um exemplo de São Paulo ao Rio de Janeiro. Você vai dirigindo, vamos supor que você vá dirigindo. Você não sai ali de São Paulo já avistando o Rio de Janeiro, certo? Então não adianta você ter metas, ter objetivos, você traçar, mas você querer realizar no outro dia. Isso não existe. A gente tem que ter paciência, a gente tem que saber que nós vamos precisar nos dedicar muito, vai ter que ter muito esforço, né? Por quê? Porque a gente sai dali e a gente avista o quê? A gente avista no máximo 45, 100 metros na frente. E a gente tem que trabalhar dentro do que a gente consegue enxergar. A gente pode projetar. E a gente deve projetar aquilo que a gente quer. A gente deve projetar, né? A gente deve sentir dentro da gente. Fecha o olho. Esse é um exercício que a gente faz. Fecha o olho e você projeta aquele objetivo. Você projeta quais são os seus sentimentos que você sente quando você estiver realizando. O que vai estar dentro de você? Qual que é aquela sensação? O que as pessoas que estão à sua volta, como que elas se beneficiariam disso? As pessoas que você mais ama. Como que você estaria se sentindo? Qual seria a sua realização? Isso é projeção, você pode fazer.
mas você precisa viver os 45, 100 metros que está dentro da sua frente. E você não pode criar expectativas. Por exemplo, vai dar tudo certo nessa viagem, eu vou chegar lá em tantas horas, eu nem sei quantas horas são de São Paulo ao Rio, mas vamos supor que sejam aí 6, 7 horas. Então, não adianta eu criar expectativa de uma coisa que eu não tenho controle. E assim é na vida também. Você não tem controle das coisas. Você pode controlar apenas aquilo que você consegue enxergar, que está sobre o seu próprio controle. Se envolver uma pessoa que seja, nem que essa pessoa te ame e que você ame muito essa pessoa, não crie expectativas. Não crie, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você não pode depositar a expectativa e a responsabilidade da sua felicidade na mão de ninguém. Então, se envolver uma pessoa, não crie expectativa. Você não pode já achar que você vai chegar lá certinho nessas 6 horas. Você não sabe como é que vai estar o trânsito, você não sabe se vai ter alguma barreira e você vai ter que desviar. Você não sabe, né, o que você vai ter que enfrentar de fato para chegar lá. Então não crie tanta expectativa. Faça aquilo, use os recursos que você tem hoje, perceba a sua realidade e faça só com aqueles 45, 100 metros. Por exemplo, se você quer emagrecer 20 quilos, a sua meta é emagrecer 20 quilos, você vai desanimar se você pensar num total, se você pensar todo dia nesses 20 quilos. Poxa, mas eu preciso emagrecer 20 quilos. Aí você acorda, vai para a academia, se mata lá e aí você se pesa semanalmente e você emagreceu 1 quilo. Aí você fala, nossa, mas eu fiz todo esse esforço a semana inteira e eu emagreci 1 quilo. Eu tenho que emagrecer 50 quilos. Para de pensar no montante, para de pensar em tudo. Pensa assim, qual é a minha meta semanal? O que eu posso fazer por semana? Você não vai melhorar 100% de um dia para o outro, mas melhore 1% por semana, ou que seja 1% ao mês. Pensa quanto no ano isso já vai fazer de diferença. Então, no caso, né, eu preciso emagrecer os 20, 50 quilos. Pensa, eu posso emagrecer, o que está dentro da minha realidade, fazendo aquilo que eu tenho condições de fazer. Eu posso emagrecer 1 quilo por semana? Então, beleza, é nesse 1 que você vai focar, semana por semana. Essa semana deu certo? Beleza, é isso, é um. Esquece os 20, esquece os 50 que você quer. Isso é trabalhar com o que você tem ali de fato. É fazer você ter... Porque se a gente fica criando expectativa e quer só o prazer a longo prazo, né, a gente cria muito sofrimento. Então, a gente precisa de prazeres pequenos a curto e médio prazo para a gente continuar no caminho, para a gente continuar focado, dedicado. Esse é um dos nossos segredos. Então, se você quer mudar um hábito, que é o que a gente falou muito aqui essa semana, mudar um hábito, então começa aos pouquinhos, começa com uma coisinha de cada vez. Vocês aprenderam que um hábito, ele sempre vem acompanhado de outro. Então, com certeza, independente se ele é pequenininho, independente do tamanho que ele seja, ele vai ser grandioso no final, porque ele vai trazer outros hábitos bons. Se o hábito é bom, ele traz outros hábitos bons. Se o hábito é ruim, ele traz outros hábitos negativos. Então, começa aos pouquinhos, não queira mudar de um dia para o outro, não queira ter o sucesso que você nunca teve ao acordar amanhã, sabe? Não queira. Mas também não espere ele bater na sua porta. Você não pode esperar que as coisas aconteçam, que o milagre aconteça, né? Isso aí até acontece na vida de algumas pessoas, uma grande oportunidade, mas até as oportunidades a gente precisa abraçar, porque se a gente também não abraça as oportunidades que a vida dá, que as pessoas dão, né? A gente também não tem sucesso. Então, até quem tem a sorte, como a gente costuma dizer, essas pessoas elas precisam agarrar essas oportunidades com unhas e dentes. Então, esse negócio de sorte não existe, né? Porque por mais que alguém te dê a oportunidade, foi você que se disponibilizou a estar ali, foi você que se disponibilizou a aceitar e fazer com que aquilo desse certo. Então, não espere sentado, não espere um milagre, não espere, comece fazendo.
né? Como é que você quer emagrecer se você só vive comendo tudo que você vê pela frente? Como é que você quer ter saúde se você não pratica um exercício físico, nem 3 vezes na semana? Como que você quer ter sucesso se você não faz nada, se você não estuda, se você não traça suas metas, você não corre atrás? Como que você quer essas coisas? Como que você quer ter um parceiro bom se você não cuida nem de você? Se você não, o que eu falo cuidar é internamente, tá, gente? Não é cuidar só da parte estética, não. Eu falo muito da parte estética também. Eu acredito que a imagem pessoal, ela dá grandes oportunidades para as pessoas. Isso é uma realidade. Não adianta a gente querer ver de outra forma, porque realmente isso faz diferença, mas eu falo do nosso interno também, né? Cuidar da gente por dentro. Como que a gente quer ter uma pessoa se a gente ainda não resolveu as nossas questões? Como que a gente quer ter uma pessoa boa do nosso lado se a gente ainda não é? Como é que eu quero ter uma pessoa de valores, de caráter, de integridade, se eu ainda não sou? E quando eu falo tudo isso para vocês, é porque eu vivi tudo isso. Tá, gente? Teve momentos, não vai dar para eu contar a minha história aqui para vocês, mas teve momentos em que eu não estava congruente com os meus valores na vida. E eu esperava muito dos outros, mas como é que eu vou esperar uma coisa que nem eu sou? Então eu preciso ser. E para isso eu preciso acreditar em mim, eu preciso acreditar nas minhas capacidades, eu preciso me autoconhecer, né? Eu preciso me resolver comigo mesma. Eu já errei muito na minha vida, né? Eu me autorresponsabilizo por isso, porque as escolhas foram minhas, né? Só que também eu já acertei muito, e dentro de mim eu tenho uma força que eu falo assim, eu saí de casa com 12 anos, tá? 12 anos, eu fui embora para o Rio de Janeiro, eu fazia teatro desde pequenininha, e aí tive uma oportunidade de participar da Oficina Brasileira de Atores, e eu fui lá, fiquei uma semana estudando, fiz o teste e passei. Só que eu tinha 12 anos de idade nessa época, e eu lembro que eu fiquei esperando a cartinha chegar em casa, e eu tinha certeza que ia dar certo, que eu tinha passado, eu tinha certeza, eu tinha isso dentro de mim. E outra coisa, tudo que eu fiz na minha vida desde pequena, eu não tinha minha mãe ou meu pai. Minha mãe e meu pai eram separados, mas eu não tinha minha mãe para ir lá fazer para mim. Por exemplo, se eu quisesse, mãe, olha, eu quero fazer natação, eu quero fazer handball, eu quero fazer o teatro mesmo, preciso que a senhora vá lá e faça a minha inscrição. A minha mãe não tinha tempo para isso, né? Ela não tinha. Então, se eu quisesse, eu tinha que dar um jeito e ir lá fazer. Então, com 8, 9 anos de idade, eu já aprendi isso. E eu mesma fazia. Eu ia para o teatro, eu ia a pé. Eu andava 20 quilômetros, se eu fosse contar a ida e a volta, a pé. Porque a minha vontade era grande daquilo. Eu queria aquilo. Então, eu sempre aprendi a correr atrás das minhas coisas e usar os recursos que eu tinha. Se eu não tinha passagem para ir de ônibus, mas eu queria aquilo, eu ia a pé, eu saía 2 horas mais cedo, tá tudo bem. Eu voltava meia-noite, eu lembro que eu saía do colégio meio-dia, 1 hora eu já estava lá no teatro, e depois, meia-noite, eu voltava para casa. E a gente ficava fazendo as peças para as crianças, para as escolas, né? A gente não ganhava nada, mas era uma coisa que eu fazia por paixão. E com 12 anos eu fui chamada para fazer um teste na Oficina Brasileira e eu passei nesse teste. Mas como que eu ia para lá com 12 anos? Então, mas a vontade era tão grande que eu dei um jeito, não importa. Eu falei para minha mãe, eu quero. E esse daí da minha mãe não poder fazer as coisas, gente, é um trauminha que eu carreguei na minha vida, tá? Que eu culpei a minha mãe. Isso é uma outra história também. Tem tanta coisa para falar que o tempo não vai deixar, então eu vou encurtar. Mas eu culpei a minha mãe muito tempo por isso, por ela não poder dar o afeto que eu gostaria, ela não poder fazer as coisas para mim. E depois eu fui entender, e eu vou contar para vocês como que eu fui entender tudo isso um pouquinho mais para frente, tá? Depois eu fui entender isso para me desprender, para eliminar essa interferência da minha vida. Mas eu dei um jeito, eu falei para ela, falei para o meu pai que eu queria, eu arrumei gente que conhecia, que era da minha família, que morava lá no Rio, mas que a gente nunca tinha visto na vida, mas era da família do meu pai, ele conhecia, tá tudo bem, meu pai foi junto comigo, ficou uns dias lá para eu me acertar, para eu me instalar,
E eu mesma, eu não conhecia nada daquela cidade, eu não conhecia nada, gente, nada. Eu tinha 12 anos, eu pegava ônibus, eu pegava as vans, as Kombi lá, né, que é isso, lá é Kombi van, que é o transporte, tem ônibus também, mas o transporte é esse. E eu lembro que eu andava, não sabia nem onde eu estava, mas eu ia nas agências e eu comecei a trabalhar. Com um mês lá, eu já comecei a trabalhar. Eu mesma fiz a minha matrícula no meu colégio, porque nessa época eu tinha terminado a 8ª série. Fui eu mesma, com meus papeizinhos, eu achei um colégio, que era num condomínio que eu fui morar depois, né? E eu achei esse colégio, eu fui lá. Então eu tenho orgulho de falar isso, porque fui eu que fiz. Foi eu, ninguém precisou fazer para mim. Por mais que não tenha dado certo, que eu fiquei 6 anos lá estudando, eu trabalhava, um mês eu já consegui trabalhar, eu já trabalhava dentro do Projac e eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. E aí, eu fiquei 6 anos lá, foram 6 anos da minha vida, 5 ou 6 anos. E eu voltei. Quando eu voltei, eu estava para fazer 18 anos e eu engravidei. Então, pensa. Eu fiquei grávida antes dos 18 anos. E tudo aquilo que todas as pessoas depositavam em mim foi por água abaixo, tá? Porque eu não era casada. Meu pai é muito tradicional, até hoje meu pai é tradicional, então ele gosta das coisas certinhas, existem coisas que ele não aceita. E isso foi um balde de água fria, né? Foi um balde de água fria. E a outra coisa que eu falo para vocês, não queiram agradar ninguém. Não queiram agradar a todas as pessoas, porque isso vai ser impossível, impossível. Até aqui eu tenho certeza que existe um monte de gente que está gostando do que eu estou compartilhando, mas existem pessoas que não estão gostando. E é normal, isso é aceitável, é normal. Então não queira nunca na sua vida agradar a todo mundo, nem as pessoas da sua família. Porque senão você vai cometer erros como eu cometi. Porque com este erro, e eu não falo dos meus filhos, porque hoje eu tenho 2, né? E os meus filhos são aquilo que me move, aquilo que me motiva. Mas, na época, foi uma situação muito difícil. Eu entrei em depressão, eu achei que a minha vida tinha acabado, o que eu ia fazer agora, tudo que eu tinha planejado para mim, que eu ainda voltaria para o Rio de Janeiro, né, que eu tinha vindo. Foi assim, foi um negócio que eu fiquei muito mal, eu fiquei doente. Eu tive que morar com a minha mãe, eu morava sozinha até então, eu fui morar com a minha mãe porque minha mãe tinha que me cuidar, porque eu fiquei realmente muito mal. E aí, o que aconteceu? Eu quis agradar as pessoas depois desse erro, eu quis agradar o meu pai. Como que eu posso consertar isso, né? Como que eu posso consertar isso que eu fiz? E aí, não, você tem que casar, porque senão não vai ser respeitoso. Sim, aqui na atualidade eu vivi isso. Não é legal para sua imagem, isso não é respeitoso, não te aceito, enfim. Fui lá e fiz a burrada de casar. Casar até com quem eu não queria. Esse foi o dia mais triste da minha vida, tá? E eu não vou culpar a pessoa, nem nada, que é o pai de um dos meus filhos, mas assim, foi o dia mais triste da minha vida. Que eu me vi assinando, eu só casei no cartório, mas foi um dia horrível. Foi um dia horrível, gente, porque eu tava fazendo uma coisa para agradar os outros. Eu só senti uma angústia, eu senti uma vergonha interna dentro de mim, mas eu precisava fazer, porque eu precisava agradar a minha família, eu precisava consertar o erro que eu fiz, né? Porque até então a Priscila, que era determinada, que corria atrás das coisas, que fazia tudo certo, foi por água abaixo. E eu tinha aquela necessidade de agradar as pessoas. Isso é muito do meu perfil, eu também descobri depois, né, no autoconhecimento, que o meu perfil é querer sempre agradar as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu errei de novo tentando agradar. Tentando consertar, eu fui lá e fiz mais uma cagada na minha vida. E aí, quando eu levei mais tempo para consertar isso, aí eu tive outro filho, aí eu fiquei cada vez mais longe, sabe? Chegou um momento que eu estava vivendo uma vida que eu falava, gente, mas caramba, não era isso que eu queria para mim? Não era isso que eu esperava, não era isso. O que eu tô fazendo? Parecia que eu tava vivendo, eu fico até emocionada. Desculpa, mas eu falo assim, eu tô vivendo uma vida que... Como que eu me afundei nisso aqui, né? Como que eu cheguei? Uma pessoa que tinha tanta coisa para fazer, tinha um mundo para desbravar, tá aqui
né? Ai, gente, eu choro. Vocês têm que acostumar comigo, tá? Porque eu choro, sou emotiva. E aí que eu decidi acordar para a minha vida, sabe? Eu falei, não, não, não. Eu resgatei aquela parte vencedora, resgatei aquela parte minha. Não, eu não sou, eu sou capaz de muito mais. Eu sou capaz de fazer a minha vida mudar. Eu vou eliminar as interferências, eu sou capaz. E sim, eu fui. Eu mudei várias coisas. Eu me separei, porque para mim eu nem gostava da pessoa que eu estava, mas eu fiz para agradar. E eu pensei assim, como é que eu vou fazer com 2 filhos? Tá? Como é que eu vou fazer com 2 filhos? Eu tinha um salário pequeno na época, mas mesmo assim, eu falei, não, eu vou dar conta. Como eu sempre dou conta na vida, eu vou dar conta. As pessoas que me amam também, eu tenho certeza que estão comigo, a minha mãe, o meu pai, mesmo meu pai. Né? Meu pai não é uma pessoa ruim, não, gente. Pelo amor de Deus, eu falando assim, né? Até parece, mas meu pai, ele só é tradicional, mas ele é uma pessoa maravilhosa que sempre batalhou na vida. Então eu falo que essa parte batalhadora de força, de garra, veio do meu pai. E ele tem tanta garra que o meu pai ele está com câncer, já vai fazer mais de 3 anos já, e ele tá firme. Se você olhar para ele, você nem fala que ele está com câncer. Ele tem 2 tipos de câncer, eu acho que agora já quase 3. Então, eu falo assim, eu não culpo ninguém. A responsabilidade de estar naquilo ali, né, só para resumir um pouquinho, foi minha, foram as minhas escolhas. Só que eu também tenho a escolha de assumir aquilo e de falar, não vou ser vítima da situação, eu não vou contar minha história para os outros, dizendo que eu cheguei até aqui porque eu fui levada a isso pelos outros e que a culpa foi de terceiros. Não, a culpa foi minha, mas eu vou superar isso. E eu superei, não foi de um dia para o outro, não foi de uma hora para outra, mas a minha vida, eu saí, eu criei os meus filhos, tá? Hoje eles têm 10, já tem quase 12 e um de 10, e eles são 2 seres maravilhosos, né? E iluminam a nossa vida hoje, e eu devo muito isso a eles. Eu fui a melhor mãe que eu poderia ser, né? E aí eu entendi muitas coisas. E voltando, e o que eu falo para vocês? Gente, vocês têm que tomar vergonha na cara. Quando eu falo tomar vergonha na cara, a vergonha na cara é o seguinte: se você precisa perdoar alguém, vai lá e faz essa merda. Desculpa, mas se você precisa se desbloquear, se desprender de algum trauma, vai lá e resolve isso. Faz terapia se você precisar. Faz o que precisar ser feito, mas faça. Para de deixar que essas coisas limitem a sua vida. Se você precisar eliminar as interferências, e se essas interferências forem as suas amizades, forem alguém próximo, mude, elimine. Se for alguém que faz com que você não acredite em você, alguém que te humilha, alguém que abusa de você, vai lá e muda, sabe? As pessoas estão aí para te ajudar. Se você não consegue fazer sozinha, fale com alguém de confiança, mas faça. E a vergonha na cara que eu falo é isso, é essa. Se você precisa, vai lá e faz. Como agora, voltando no assunto lá da minha mãe, que eu nunca tinha perdoado a minha mãe, porque minha mãe não me dava afeto, minha mãe não me ajudava com as coisas. A primeira coisa que eu fiz na primeira formação de coaching que eu fiz, que foi o PSC, lá atrás, a primeira formação, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi marcar uma sessão de Shazam com a minha mãe, tá? Que é a primeira sessão que a gente aprende. E eu fiz essa sessão com a minha mãe. E qual foi a minha surpresa? E a minha mãe, ela abriu o coração dela. Ela abriu, ela contou coisas que eu não vou expor aqui, mas que foram muito fortes, né? Porque é ela, não sou eu, então eu não vou expor. Não pedi essa autorização, mas vou pedir, porque eu acho que hoje em dia também não tem problema. Mas ela me contou coisas que ela passou na vida dela que foram horríveis. E a minha mãe, ela disse o seguinte, que ela me contou, quando eu perguntei quais foram os piores momentos da sua vida, quais foram os melhores e quais foram os piores. E um dos piores dela tinha sido com a mãe dela. E a mãe dela, minha avó, né, minha nona, ela já morreu, eu já estava há alguns anos. E a minha mãe disse para mim, e sabe o que me dói? Que eu não consigo pensar na minha mãe
de uma forma boa. Eu não consigo lembrar de alguma coisa que a minha mãe tenha feito para mim que eu tenha ficado feliz. E a minha mãe, ela morreu e eu não consigo perdoar. Gente, aquilo para mim foi assim. Como que a minha mãe ia dar uma coisa para mim que ela nunca teve? Como que ela ia fazer alguma coisa por mim que nunca ninguém fez para ela? A prioridade da minha mãe, talvez, não fosse me dar afeto, mas a prioridade dela fosse colocar comida na mesa, porque era eu e mais meus 2 irmãos, e a minha mãe também era mãe solteira. Então, talvez a prioridade dela naquele momento fosse isso. Mas a gente, às vezes, é tão egoísta que a gente só consegue enxergar aquilo que é pra gente, que é individual. Mas a gente precisa ver tudo. A gente precisa olhar de uma forma geral, sabe, para as pessoas. A gente precisa entender, então a gente precisa perdoar. E naquele momento, eu perdoei a minha mãe. Naquele momento, eu entendi o porquê de tudo. E eu falei, como que eu fiquei anos guardando isso, ou às vezes até falando para as pessoas, difamando a minha própria mãe, se era um negócio simples de resolver, e agora eu tô sentindo esse peso por ter sentido tudo isso todos esses anos. Então, se você tem alguma coisa para resolver, toma vergonha na cara, vai lá e resolve. Você precisa perdoar alguém, se você precisa ser perdoado, vai lá e peça perdão. A gente precisa expor, a gente precisa falar, porque senão ninguém tem bola de cristal. Então façam isso. Cuide de você também. Um dos recados que eu quero dar para vocês é cuide de vocês. Cuide, invista em você. Sabe, para de colocar essa responsabilidade nas pessoas. Para de colocar a responsabilidade de ser feliz no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Para de colocar a responsabilidade nas outras pessoas. Quem tem que se fazer feliz é você mesma, é você mesmo, é você, né? Faça alguma coisa para você no seu dia. Para de ficar só fazendo em prol dos outros. Isso não é abrir mão das pessoas. Isso é deixar de abrir mão de você, sabe? Para você estar cada vez melhor, para você estar bem, para ser a sua melhor versão para essas pessoas que você ama tanto cuidar, que você ama tanto fazer por elas. Aprenda a dizer não, porque às vezes o não para os outros é o sim para você. Não é sempre que você precisa dizer sim. Você não precisa fazer tudo. Às vezes a gente diz sim para tanta coisa que a gente não vai dar conta, mas a gente diz sim para não desagradar os outros. E fala aqui uma pessoa que sabe do que está falando. Só que as pessoas às vezes entendem, você acha que a pessoa vai achar que você não está abrindo mão dela, mas não. Você está cuidando do seu bem maior que você. Invista em conhecimento, invista em cuidar da sua imagem, invista em praticar exercícios, invista na sua saúde, sabe? Faça coisas, tenha tempo para você, tenha 20 minutinhos para você fazer uma meditação, para você se encontrar com você mesmo. Não pode deixar você de lado, nunca. Sabe? E comece hoje, se você quer mudar alguma coisa, se você precisa fazer isso, já começa agora. Lembra dos 1%? Faz 1%. Escreve aí o que você precisa fazer, faz um plano de ação e já começa hoje. Para de querer agradar todo mundo. Para de criar expectativas. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês agora e eu quero que vocês já coloquem aí, antes de eu começar, papel e caneta, tá? À frente de vocês. Então, tenham o papel e a caneta aí, porque logo depois que eu terminar, a gente vai fazer um exercício. Há muito tempo atrás, havia um pescador. E ele já trabalhava há muitos anos ali, ele saía, né, com o barquinho dele, pequenininho, pescava, e ele vivia disso. E um dia ele pediu para Deus, me dê um barco, né, melhor, me dê um barco para que eu possa pescar mais peixes, para que eu possa colocar mais alimento na casa das pessoas, para que eu possa também sobreviver. Né? Eu sempre fui tão batalhador, eu sempre fui tão, sempre te honrei tanto, né? Eu acho que eu mereço. E Deus foi lá e deu para ele.
Falou, realmente ele merece, eu vou dar esse barco. E deu um grande barco para ele. E ele então saiu para navegar com esse barco. Agora ele já podia navegar, né, pelo mar afora, passar dias, meses pescando. E ele só parava para deixar os peixes e voltava para o mar. E assim ele foi. E certo dia ele estava, depois de uma tempestade, ele viu que a água estava entrando no barco dele. E aí ele falou, e o barco ia afundar. E ele fez a prece para Deus. Deus, mas eu sempre fui tão honesto, eu sempre fui tão batalhador, e agora o meu barco está afundando, o barco que o Senhor deu para mim está afundando, o que eu faço? O que eu faço? E ele estava lá no meio do mar e ele não conseguia voltar. E ele escutou a voz de Deus dizendo para ele, limpe o seu barco. E ele falou, tá, limpe o seu barco, o que eu preciso fazer? Ele foi ali, pegou a vassoura, pegou o rodo e começou a tirar a água e começou a limpar superficialmente, mas o barco ainda continuava entrando água, e ele, poxa, Deus, eu não consegui entender, eu já limpei tudo que tinha que limpar, o Senhor pediu para eu limpar o barco e eu não entendo. E aí ele escutou a voz novamente dizendo, limpe o seu barco. E ele, meu Deus do céu, eu já limpei. Então ele começou a olhar para algumas coisas que ele tinha de valor material, né? Que eram as coisas dele para pescar e tudo, as redes caríssimas que ele tinha, mas que estava com algum defeitinho. E ele falou, bom, eu vou limpar, né? E jogou. E ele jogou, então, essas coisas dele. E mesmo assim, continuou entrando água. Continuou entrando água naquele barco. E ele, Deus, eu estou quase desistindo, eu não tenho mais o que fazer, o meu barco vai afundar, e ele só escutava a voz, limpe o seu barco. E ele então, já sem saber o que fazer, desesperado, ele lembrou que tinha ainda as coisas dele, né, que ele usava para pescar ali. E ele falou, vou jogar tudo, vou ficar sem nada. Mas aí ele pensou, bom, melhor eu jogar tudo e ficar sem nada e continuar vivo, né? Porque se eu conseguir chegar em algum lugar, mesmo que eu não tenha nem um barco depois, mas se eu conseguir chegar, para mim já tá bom. Então, tá ótimo. Eu vou jogar. E ele jogou, então, tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha até ali, ele jogou para fora do barco. E quando ele viu, a água realmente começou a sair. E o barco dele ficou limpo e ele conseguiu chegar no cais, ele conseguiu consertar o barco. Para isso, ele perdeu muita coisa. Mas essa talvez seja a limpeza que você precisa fazer na sua vida. Talvez você fique sem nada. Talvez até aquilo que você conquistou até hoje, com muito esforço, precisa ser eliminado. Precisa ser tirado do seu barco. Então, meu recado para vocês é que vocês limpem o barco de vocês. Limpe, comece a limpeza e não faça uma limpeza superficial, porque não vai adiantar. Às vezes a limpeza ela precisa ser mais forte. Ela precisa fazer você começar do zero, começar de novo, mas fazer aquilo que está dentro do seu propósito, que está congruente com os seus valores, que as pessoas que estejam do seu lado sejam pessoas que realmente te amam, que contribuam para a sua evolução e que você possa contribuir com a evolução delas. Limpe o barco de vocês. E agora vocês vão fazer essa atividade, tá? Vocês vão colocar lá na folha, nessa folha que eu pedi para vocês pegarem, você vai colocar o seguinte texto. Vou até puxar aqui, acho que dá para ver. Mas você vai colocar: eu, fulano ou fulana, né? Eu, Priscila, nome completo, tá, gente? Pérez Cardoso. E façam, porque isso é muito, muito importante. Decido limpar o meu barco eliminando
todas as coisas que você precisa eliminar agora. Você vai escrever isso. E você vai colocar ali todas as coisas que você precisa eliminar da sua vida e limpar o seu barco. E eu quero que você faça isso. Eu vou dar aqui 1 minutinho para vocês escreverem. Escreva com todo o coração, com toda intensidade, tudo aquilo que vocês precisam limpar agora da vida de vocês. Tá? Eu vou contar aqui 1 minutinho e eu quero que vocês escrevam. E quem for terminando, vai me dando um ok ali nos comentários, pelo chat, que eu quero ver, eu quero saber se vocês estão fazendo, tá? Eu vou até colocar uma musiquinha aqui. E vão escrevendo. Vão escrevendo tudo que vocês querem eliminar, que vocês não querem mais na vida de vocês. Para que vocês possam dar espaço para aquilo que vocês querem entrar. Para aquilo que faz você evoluir, para aquilo que faz você crescer, você poder ser a sua melhor versão. Eu vou ler todos os comentários. E se você tiver ainda coisas para escrever, tá? Você pode fazer isso depois, você vai poder continuar fazendo isso. Continue, se for uma página, se for 2, se for 10 coisas que você precisa eliminar, mas faça isso. Externaliza, coloca para fora. Depois de fazer isso, eu quero que vocês... E pode escrever, tá, gente? Porque ninguém vai ver isso, porque a gente vai fazer uma outra coisa com essa carta. Então, não corre o risco de ninguém ver. Escreve o que você quiser, o que você realmente precisa eliminar na sua vida. E depois você vai pegar... Eu não vou pedir para você fazer isso agora, porque talvez você esteja me assistindo, né, do seu quarto, ou da sua sala, do seu sofá, e talvez seja um pouquinho perigoso, mas eu quero que depois, ao terminar, você enrole essa cartinha, tá? Eu tenho aqui também. Então, você vai enrolar essa cartinha e você vai ir num local seguro, tá? Faça isso em cima da pia, por exemplo. Você vai enrolar essa cartinha e você vai queimá-la, tá? Então, você vai queimar essa carta. E aí, só você sabe o que estava escrito aqui. Só você sabe o que você precisava eliminar. Elimine de fato. Então, você vai queimar e eliminar todas as interferências, tudo aquilo que não te deixa ser a sua melhor versão. Depois de fazer isso, eu quero propor uma outra tarefinha, um outro exercício. Depois que a gente terminar a live aqui, que a gente já está quase terminando, vai no seu quarto, vai na cozinha. A gente sempre tem aquelas coisas que a gente não usa, nem sabe por que tá ali. Aquela roupa velha que a gente fica guardando na gaveta só para ter quantidade, mas que a gente nunca escolhe ela para usar, nunca usa, já tá velha. Então vai lá e tira aquela peça. Vai na sua gaveta de cueca, de calcinha,
né? Homens têm cueca rasgada, arranca fora. Mulheres, aquelas calcinhas que vocês ficam guardando, não sei para que dia, não sei para quando. Pega, vai lá e faz uma limpa. Faz uma limpa. No que você puder, se for um pouquinho, se for uma limpa grande, mas faça isso. Coloque essa intenção em alguma coisa, tá? Coloque essa intenção. Tire alguma coisa que você não usa, tire alguma coisa que só tá ali, ocupando espaço, só ocupando espaço, que não vai servir para nada, mas que você tem um apego que você não sabe nem por quê. Tira e joga fora. Doa, joga fora, tá? Faça isso. Esse é o próximo exercício que eu peço para que vocês façam. E para finalizar aqui, né, eu quero só deixar 2 frases para vocês anotem aí também. Imagine uma história para sua vida e acredite nela. Você é capaz. Você já nasceu o vencedor. E que nós somos a soma das nossas decisões. Decida limpar o seu barco sempre. Decida eliminar as interferências, que vocês já sabem o que é as interferências. É aquilo que não deixa com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que não esteja de acordo com os nossos propósitos. Às vezes a gente tem amizades, tem pessoas na nossa vida que não estão de acordo com os nossos valores, não condiz com os nossos propósitos. Então, elimine as interferências e decida, saiba decidir, tenha consciência, tenha sempre a balancinha imaginária e comece, tenha paciência para ir gerando os resultados aos poucos, que não é de um dia para o outro. Então, lembra sempre disso. Agora eu vou chamar o Júnior aqui para finalizar comigo e espero que vocês tenham um domingo maravilhoso. Obrigada por terem participado comigo, tá? O que ele falou no começo, o link para se cadastrar na Masterclass está na bio do Instagram dele, então, @CoachSilvioJúnior. Quem quiser participar da Masterclass, ele preparou com muito carinho. Ontem eu finalizei um e-book também, né, de uma das aulas dele, e que ficou perfeito, ficou muito bom mesmo, não é só porque foi eu que fiz, não, tá? E a gente vai dar isso de bônus para vocês, foi feito com muito carinho, né? O conteúdo é dele, mas foi eu que preparei. E quer deixar algum recado, amor? Eu quero dizer obrigada por me disponibilizar o teu canal, né? Para estar aqui, as pessoas que te seguem também, que geralmente estão contigo, que eu gosto muito, que eu amo, tenho um carinho imenso. Obrigada por ter me disponibilizado estar aqui. Eu tava ali na sala babando, vendo você, amor. Você arrasou. Bom demais. Você é incrível. Muita admiração e orgulho por você. Eu tava ouvindo ali essa metáfora, eu amo quando ela fala sobre isso, né? E a verdade é que, assim, eu pedi para nem saber o que ela ia fazer para deixar ela livre, porque ela é livre. Ela não tá fazendo por mim, ela tá fazendo por ela e por vocês também, né? Então eu não queria me meter, eu falei, eu não vou me meter em nada, o conteúdo é seu, faz o que você sentir que deve, coloca o teu coração, só faz o teu melhor quando você faz sempre. E ela fez, assim, eu tava lá na sala, né, começou a contar, já comecei a chorar lá na sala, domingo de manhã, né, e a única coisa que eu quero deixar e reforçar é o que ela falou, assim, limpe o seu barco, é uma oportunidade no domingo agora de você iniciar um novo ciclo na próxima semana, né, continuamos com a maratona de lives às 6h27, mas independente do que vai acontecer na próxima semana, comece essa semana leve, aproveite esse domingo para deixar essa semana leve, se liberte de tudo que você precisa se libertar hoje, aproveite essa metáfora e olha para a sua vida de uma maneira mais amorosa, mais generosa, e lembra que eliminar não é você dizer que não gosta de algo, ou você não honrar o quanto aquilo foi importante para você até aqui, mas às vezes aquilo que foi importante até aqui já não é mais importante agora, são as nossas, né, são as nossas falsas verdades. Então, uma verdade passada que a gente fala. E às vezes uma verdade passada ela não está fazendo mais sentido agora. Então, elimine essas verdades passadas
e crie novas verdades, como ela falou, crie um plano, olha para frente, acredita nele. O grande problema que as pessoas não avançam é que elas ficam com essas verdades antigas, como ela contou a história dela, aquilo tomando conta da sua mente, tomando conta do teu cérebro, e fica sempre naquele mesmo giro, e isso acaba deixando você em um nível de performance muito baixo, porque é muita energia lidar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de coisa. Então, ouça o seu Deus, ouça a sua voz interior, que hoje veio pela voz da Pri, o canal veio através da voz dela, mas ouça a sua voz, ouça a voz de Deus e limpe o seu barco para começar uma semana incrível. Quem não deu o like ainda nessa live, eu tô vendo que não deu, dá o like aí. E o link lá no link da minha bio do Instagram tá o link da maratona de lives ainda, tá? Que vai acontecer nessa semana. O link da Masterclass, para quem não tá cadastrado, ou para quem também não se inscreveu no canal do YouTube, tá na descrição desse vídeo aqui, da Masterclass. Então, quem não pegou o e-book, vai lá, cadastra, pega o e-book, manda para as pessoas que você conhece para baixar esse e-book, para ganhar esse presente, porque tá incrível. Então, gratidão por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez, e gratidão a você, amor. Obrigada, gente. Eu amo vocês. Eu vi ali, tem tanta gente especial aqui que não vou nem citar, mas eu vi todos os comentários de vocês, tá? Obrigada. Eu amo de verdade. Muito, muito mesmo. Obrigada por acompanhar, gente. Faz um coraçãozinho assim. Dá um print aí, galera. Dá um print aí e posta lá. E marca a gente. Segura, mano. Segura que tem que dar tempo para dar um print. Muito bom. Gente, obrigada, gratidão de coração. Vamos ler todos os comentários aqui agora e contem com a gente pro que precisar. Tá bom? Tamo junto. 1, 2, 3 e... Energia! Valeu! Tamo junto. Até amanhã, às 6h27, hein? Amanhã, às 6h27.